E aí, meus amigos, estamos aqui para a gravação do Cara a Cara. Agradecer a todo mundo para a gente fazer aqui essa brincadeira do Expresso 1923. E, de novo, eu conto com a presença do nosso amigo Gustavo Villa, narrador, especialista nesse Mirassol, a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. E, cara, eu acho que não é uma das grandes surpresas, talvez seja a grande surpresa nesses anos 2020 para cá. Nem sei, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, eu acho que a gente tem bons exemplos legais de times, mas esse Mirassol no quarto lugar, Gustavo, a gente no papo do primeiro turno, eu tentava desvendar de você. Não, você sabe o segredo desse Mirassol, e você mesmo brincando. Cara, não sei. Passados quase, sei lá, quantos jogos depois, dá para decifrar o que é esse Mirassol, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia aos amigos, os membros aí que estão acompanhando. Cara, você percebe aqui, mesmo na diretoria, na comissão técnica, que mesmo eles estão surpresos com tudo isso, né? Como eu disse na primeira vez que participei com vocês, era o objetivo primário de permanecer. E o Mirassol conseguiu isso com muitas rodadas de antecedência. Naquele jogo adiado contra o Fluminense, né? Conseguiu atingir a marca dos 45 pontos. E agora foi, como se diz, alinhando, ajustando a meta. E agora a grande meta é garantir de fato, a vaga na fase de grupos da Libertadores. No jogo passado, por exemplo, a gente ficou impressionado com o dado, né? Que o Ceará, por exemplo, que é um time bem mais tradicional do que o Mirassol, nunca conseguiu uma vaga para a Libertadores. O próprio Vitória, o último adversário do Mirassol, também nunca jogou a Libertadores. Então, isso é impressionante, né? O que o Mirassol está fazendo. Como é que é? A gente está falando do Mirassol, quarto colocado de um Campeonato Brasileiro, que vem de um jogo com vitória, e que todos os relatos, para quem não assistiu, o jogo aconteceu ontem num Barradão lindo, né? A galera explodindo o Barradão, aquela festa maravilhosa. E um Vitória que reconhecidamente jogou pior, isso é, tem menos técnica, qualidade, foi quase 80% de posse de bola desse Mirassol fora de casa, com um time com camisa, com torcida apoiando, e ele foi lá, o Vitória, nos trancos e barrancos, conseguir esse placar. Como é que é a projeção para 2026, meu amigo? Existe já isso? Porque a gente sabe que Brasileirão começa em janeiro, Paulistão, agora os olhos vão estar voltados para o Mirassol também. Como é que é essa projeção, assim? Porque a gente fica, voo de galinha, é São Caetano, a galera sempre tenta fazer uma projeção disso, né? Eu já vi a galera fazendo comparações legítimas com o caso do Leicester, lá da Inglaterra, que foi campeão da Premier League. Como é que é isso? É passo a passo? Como é que a cidade está vendo? Como é que internamente? Me conta um pouquinho, porque causa uma curiosidade gigante para a gente. Bom, para responder a sua primeira pergunta, né, que eu não respondi, o segredo do Mirassol é a gestão, e aí eu já respondo a segunda também com esse planejamento que está sendo feito já, a gestão com o pé no chão. Então, o Mirassol sempre trabalhou desta forma, né? Não é de hoje, são as mesmas pessoas que trabalham no clube, que gerem o clube, já há muito tempo, quando o time ainda era de divisões inferiores no estadual. E sempre trabalhando, pagando em dia, que no Brasil, infelizmente, isso virou exceção. Vantagem, né? Virou exceção, o que seria uma obrigação vira uma vantagem, né? Sim. E o Mirassol sempre pagou em dia. Vira notícia, né, Gustavo? Fulano pagou em dia, sai notícia. E o grande segredo é que os recursos que entram são voltados diretamente para o clube, tanto que a venda do Luiz Araújo foi destinada integralmente para a construção do centro de treinamento, e aí foi a grande virada de chave do Mirassol lá em 2018, depois em 20 consegue o acesso para a Série C, campeão da Série D, em 22 sobe da C para B sendo campeão da Série C,
E nas 2 séries B que disputou, na primeira ficou a 1 ponto de subir e na segunda foi o segundo colocado, com o Santos sendo campeão. Então, os resultados eles foram acontecendo de acordo com os investimentos que foram feitos na parte estrutural. Então, aí está o grande segredo. Então, vamos brincar do cara a cara aqui. E, Gustavo, fica à vontade. Se eu errar alguma coisa, por favor, atravesse com razão este que lhes fala. A disputa é o experiente Walter contra Léo Jardim. Eu sempre destaco isso. Um Vasco instável, meu amigo Gustavo, a estabilidade vem de um nome, Léo Jardim, que muita gente diz que já merecia ser convocado para, pelo menos, essa terceira vaga de goleiro da seleção brasileira, mas nunca vem. Como é que está o Walter? O Walter, ele fez um grande primeiro turno, era um dos goleiros ali top de número de defesas no campeonato. O Mirassol sofre muitos contra-ataques, né, no mano a mano ali, e o Walter salvou muitas vezes. Inclusive, muita gente aqui considera ele um dos, se não o melhor goleiro do campeonato. Olha aí, hein? Caramba. Porque é isso também. Acho que pela experiência que o Walter traz, talvez empate entre Walter e Léo Jardim. Agora vamos de lateral direito. Lucas Ramon e PH. O PH também é um bom exemplo. É o cara que chegou à seleção brasileira, Gustavo, merecidamente. Impulso, velocidade, intensidade, talento. Ao mesmo tempo, é esse coragem para jogar de Fernando Diniz. Dribla lá atrás. Não tem problema, eu mesmo recupero a bola, mas é um dos grandes nomes, talvez, desse campeonato brasileiro, o PH. Me conta um pouco do Lucas Ramon. O Lucas Ramon está fazendo um grande campeonato. Ele ao lado do Reinaldo, né? O Mirassol não tem só o Reinaldo jogando bem, né? Muita gente acha isso. Sim. Mas o Lucas Ramon, os laterais no Mirassol, eles cumprem um papel importantíssimo, porque eles dão a amplitude ali porque os pontas fecham para chegar na área para finalizar, e os laterais que dão essa amplitude. O Lucas Ramon, ele é responsável, ele entra na área para fazer gol, ele dá assistências, está fazendo um ótimo campeonato. Agora, é óbvio que a gente comparar um jogador que chegou na seleção brasileira, como é o PH, apesar do grande campeonato que faz o Lucas Ramon, eu mesmo vou votar no PH aí por conta da fase que ele viveu. Então, assim, mas o PH é esse monstro que a torcida do Vasco valoriza bastante, mas tem os seus altos e baixos durante a partida, é muito louco, mas acho que representa esse Vasco também, esse momento. Agora, na disputa na zaga, a gente tem 2 jogadores, um que eu vou te falar que há pouco tempo está no Vasco, mas ganhou um moral gigante, inclusive foi chamado para a seleção colombiana, Carlos Cuesta e o João Vitor pelo Mirassol. Me fala um pouco desse João Vitor. O nosso João Vitor, depois da partida, aí, meu amigo, foi tchau e benção, está lá na Rússia. Olha, o João Vitor do Mirassol, ele digamos que é o Walter da zaga, um jogador discreto, que não chama muita atenção, mas ele se posiciona muito bem, ele consegue, não tem tanta velocidade, mas ele consegue, através do bom posicionamento, evitar muitos lances ofensivos dos adversários, mas o Cuesta realmente, né, apesar de estar pouco tempo aí no Vasco, ele está fazendo aí, ele ajeitou a defesa do Vasco. Botou debaixo do braço. Então, a gente vai de Cuesta nessa disputa entre João Vitor e o colombiano. Agora eu quero saber do Robert Renan e o James, né? E que eu falo James, mas é James, como o Gustavo me corrige, porque é um jogador também interessante e que fez uma boa partida contra a gente, se não me falha a memória, lá em Mirassol. Cara, o James, ele faz um grande campeonato. Toma poucos cartões, ele não se contunde, então é um jogador que tem essa sequência muito boa, e ele tá a mesma qualidade que você destacou aí do Robert, de saída de jogo, ele tem também, e ele tem uma velocidade incomum para a posição.
Tem hora que ele pega a bola, ele vê o espaço e vai carregando, você vê ele tá na entrada da área. Então, assim, eu apesar do Robert Renan ser muito bom realmente, eu fico nas minhas dúvidas aí em quem votar, porque o James está fazendo um ótimo campeonato. Eu fico com o James. Do que eu pouco vi, não vou dizer que eu vi muito, é uma grata surpresa, é um jogador interessantíssimo. Agora vem um papo que a gente vai ter um parênteses, tá, meu editor? Não briga comigo, não. A gente vai ter um parênteses, porque Reinaldo sofreu essa lesão, que a gente não sabe muito bem como é que ele vai estar, se ele vai estar apto. Se ele não jogar, Reinaldo novamente não encara o Vasco da Gama, né? Porque ele estava suspenso no jogo de ida, no turno. E aí o substituto imediato, Felipe Jonathan, que chega na janela do meio do ano, muitos baixos do que altos, porém, ele fez uma boa partida contra o Vitória. Vi muita gente elogiando a presença do Felipe Jonathan, falando como o Thiago Mendes estreou o termo. Felipe Jonathan finalmente estreou no Mirassol. Do nosso lado, talvez seja um dos jogadores constantes. Eu gosto dele. A torcida fica de pé atrás, mas eu gosto dele. Fez uma boa partida contra o Internacional, apesar de discreta. Lucas Piton. Como é que você vê essa disputa? Reinaldo Piton / Felipe Jonathan. Bom, vamos lá. Se o Reinaldo tiver condições de jogo, não tem dúvida, né? Pelo campeonato que está fazendo o Reinaldo, ele é o 5º artilheiro do campeonato, né? Atrás dos atacantes. Fez já 13 gols, né? Se for o Felipe Jonathan, que é um bom jogador, entrou bem nesse jogo contra o Vitória, mas vale lembrar, ele estreou no Mirassol justamente contra o Vasco, e os 2 gols que o Vasco fez para buscar o empate no segundo tempo foram justamente em cima dele, nas jogadas feitas ali pelo lado direito. Então, vai haver essa dificuldade aí, talvez, do Guanais armar o time se o Reinaldo não puder jogar. Eu tô com você, meu amigo Gustavo. Gosto do Piton, repito. Acho o Piton meio, não vou dizer injustiçado, porque ele é titular absoluto do Vasco. Ele ficou no banco. No banco, não. Uma vez ele fica no banco, porque ele está voltando de contusão. E o Diniz encontra talvez a verdadeira função do nosso Pumita Rodrigues, que é lateral esquerdo. Não esquece lateral direito. É o único lateral direito que nasceu para ser esquerdo. Jogou muito mais bola na lateral esquerda. Mas vamos acompanhar a situação do Reinaldo também, porque é essa peça importante que faz o Mirassol estar na 4ª posição, que a gente está vendo. Um jogo dificílimo para o Vasco, um jogo complicado, e que o Mirassol tem sim ainda interesse pelos esses 2 pontinhos para garantir a ida direta para a Libertadores. A gente continua aqui na brincadeira, agora com o meio campo. José Aldo, né? Não é lutador de UFC, mas é o jogador talvez um pouco mais defensivo desse meio campo, meu amigo Gustavo, para a gente. Vou colocar o Barros. Esse garoto Barros fez gol contra o Internacional. É um fenômeno. O Ryan é o grande nome, com razão, desse Vasco do segundo turno, né? Mas o Barros é a grata surpresa. O garoto voltou para casa e a gente fica muito feliz de contar com ele de novo em São Januário. Tem jogado a vera. O Zé Aldo, ele não é o titular absoluto do Mirassol. O Neto Moura é quem vem jogando, aquele Neto Moura, campeão da Série B com o Cruzeiro. Sim. E tem boas passagens em anos anteriores pelo Mirassol. Então, assim, o Guanais prefere o Zé Aldo em algumas ocasiões por conta da qualidade no passe dele, da transição. Ele é um jogador que toca e passa e chega, ele pisa muito mais na área do que o Neto Moura. Quando é um jogo que exige um pouco mais da defesa, ele geralmente escala o Neto Moura. Então, na verdade, eu tenho minhas dúvidas se ele vai escalar o Zé Aldo ou o Neto Moura para essa partida por conta da forma que o Vasco joga. E toma cartão amarelo também com muita frequência, assim como o Neto Moura. O Neto Moura a gente até brinca que a cada 3 jogos ele perde um, porque ele está tomando cartão amarelo. Então, nessa primeira volância aí dá para ficar com o Barros. A gente continua
com o Danielzinho. O Danielzinho, que eu sempre fico na dúvida, né? É um motorzinho, não é um armador, né? Por si ali. Ele não é um Felipe Coutinho, mas ele tem um refino com a bola, meu amigo o Reinaldo, o Gustavo. E ele jogou bem contra o Vasco aí em Mirassol. Danielzinho é o jogador mais regular do Mirassol. Ele raramente perde partidas. Assim como o James, ele não é suspenso, não se machuca. Ele é chamado aqui de motorzinho do Leão, porque é aquele segundo volante que corre o campo inteiro. Então ele tá lá no ataque para armar o time. Quando o time toma contra-ataque, ele já chega na defesa para fazer a cobertura. E ele casou muito bem com o Gabriel, né? Tem um entrosamento muito bom com o Gabriel. Eles conseguem trocar passes ali curtos e em pouco tempo levar o time próximo à grande área. É um jogador interessantíssimo, assim. Com quem que o Danielzinho está concorrendo aí do Vasco? Ele vai concorrer com o Thiago Mendes. Para mim é Danielzinho até. E aí... Não. Então não tem comparação, não. Hoje não. Eu acho assim, porque o Thiago Mendes nem é questão. Jogador vindo do São Paulo, carreira internacional. Eu não tenho que falar, cara, óbvio que ele joga bola. Só que é um jogador que, do que ele mostrou antes e do que ele mostrou contra esse jogo, contra o Internacional, roubou bola, ele participou. É o lançamento dele para o Andrés Gomes, para o terceiro gol do Vasco, com 3 dedos bonito ali. Ele tem talento. Agora, ele tem que jogar. Ele tem que ter um repertório. Que se fosse o Tietê, exato, teria uma certa concorrência, apesar da fase do Tietê não estar muito boa, né? Exato. Danielzinho. E aí vem a disputa, que eu acho que não é uma disputa... É difícil de encaixar os times, né? Porque é o Gabriel com o Coutinho, né? O Coutinho, esse jogo do Internacional, ele jogou bola novamente. E um detalhe, eu não sei se por esse motivo da cobrança da torcida, do brio, Coutinho, que é cria, já mostrou que é vascaíno mesmo, até ele deu carrinho. Aproveitou a chuva, saiu dando carrinho, trombada, roubou bola. Foi uma das boas partidas do Felipe Coutinho nesse ano. Mas eu sei que o Gabriel mora no coração dos torcedores do Mirassol também. O Gabriel é ídolo. O Coutinho tá jogando bem mais do que o Neymar, né? Vamos falar a verdade. O Gabriel, ele é ídolo do Mirassol. E esse ano ele sofreu bastante com contusões e tudo mais, mas mesmo assim ele continua sendo esteio do meio-campo e a gente achava que não, a gente achava que o Gabriel não teria mais nível para jogar Série A, né? Tanto que o Mirassol traz jogadores, né? O Shailon, o Guilherme Marques. Shailon tá machucado. Jogadores que teriam esse nível e ninguém conseguiu. O Shailon machucou, ele foi desfalque contra o Ceará. Mas já voltou, já está à disposição, já esteve à disposição contra o Vitória. E a gente achava que esses jogadores tomariam a posição do Gabriel, e ninguém conseguiu jogar mais do que ele. Então, tanto que ele machuca, ele volta, ele está sempre voltando ao time titular. Jogador muito importante para o Mirassol. Agora, a concorrência é dura, né? Não dá para comparar o Gabriel com o Coutinho. O Coutinho leva essa em relação ao Gabrielzinho. Estamos chegando no ataque. E aí a formação também, é óbvio, o mapinha vai mudando de cada jogo, de cada time, mas a gente vai brincando com vocês. Pelo lado direito, tá? Pelo lado direito, Negueba. Não é o Negueba do Flamengo, não, hein? Antes que alguém... É o Negueba do Mirassol, podemos falar isso. É o Negueba batendo, aí sim, com o Vasco numa formação diferente, meu amigo Gustavo. Normalmente eu falaria Andrés Gomes, mas o Andrés Gomes está cada vez mais caindo pelo lado esquerdo. Então dá para colocar um pouquinho aí o Nuno Moreira nessa brincadeira entre Negueba e Nuno Moreira. O Nuno caindo até pelo meio para dar espaço para o PH ficar... Ó a dica, hein? PH vai ficando com espaço aberto para correr nas costas dos laterais. Me fala um pouco sobre esse jogador Negueba, que é um titular absoluto, eu acho, desse Mirassol que vem conquistando essa posição tão positiva no Campeonato Brasileiro.
Você me perguntou no começo sobre o grande segredo do Mirassol, e um dos grandes segredos do Mirassol é essa manutenção do elenco ano após ano, mesmo saindo de Série C até chegar em Série A. O Negueba é um jogador que está no Mirassol desde 2022. Então é outro ídolo incontestável, ele é titular do time desde 2022, já se passaram 6 técnicos desde então, e ele sempre se mantém como titular do time, e ele é muito importante no aspecto tático, para que, como você falou aí, o Nuno, né, fazendo essa transição junto com o PH. O Negueba faz isso, só que ao contrário, ao invés de se deslocar para a meia, ele faz o ala direita, ele cobre o Lucas Ramon. O Lucas Ramon sobe para fazer o ponta, essa é outra dica aí para os vascaínos, e o Negueba, ele faz essa cobertura, ajudando muito o Danielzinho ali na parte defensiva. Mas este ano, o Guanais tem feito um pouquinho diferente com ele, tanto que é o ano mais artilheiro da carreira, já tem 8 gols na temporada. Eu vou ficar com o Negueba aqui, viu? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho o Nuno... Um jogador essencial para o Mirassol. Eu acho que quando a gente faz o cara a cara com os amigos e amigas aqui, sempre o Nuno é elogiado pelo seu talento, pela tática. É um jogador que realmente, talvez, dos contratados, Lloyd Augusto, Garré e Nuno, os estrangeiros da segunda janela do Pedrinho, a ideia era que o Garré fosse esse jogador do talento, afastado por pubalgia, não se tem ideia de quando retorna. Esse é outro que nem estreou, nem deu as caras. E o Lloyd seria o componente velocidade, que o Vasco sempre teve dificuldade até chegar Andrés Gomes. Então, o Nuno trouxe essa capacidade fazendo gol em jogos decisivos, em clássicos. Fez gol em todos os clássicos, contra Flamengo, Botafogo, Fluminense. Tem gol do Nuno. 50 jogos, completa a marca de 50 jogos já no Vasco. Ele é o jogador mais fominha, vamos dizer, e o Diniz não tira ele quase nunca. Mas eu não tenho problema nenhum. Acho que o Negueba, esses pilares, têm que ser reconhecidos. Bota o Negueba na frente do Nuno sem problema nenhum. Continuando aqui a brincadeira, a gente vai para o outro lado. E aí é um jogador que fez talvez seu principal jogo contra o Internacional, inclusive fazendo seu primeiro gol. Andrés Gomes, o colombiano, que foi chamado para a seleção colombiana também, é bom destacar isso, batendo com o Alisson. Me explica um pouco desse Alisson. O Mirassol acertou a contratação dele no meio do ano agora por empréstimo e ele encaixou muito bem no time, fazendo a ponta esquerda. Só que ele nunca foi titular absoluto, nem agora ele está sendo titular absoluto, apesar de estar tendo bons desempenhos. Apesar do Alisson estar fazendo bons jogos, estar fazendo gols também, já fez 4 gols no campeonato, eu acredito que a gente tem que deixar o Gomes aí, porque está fazendo também um excelente campeonato e resolveu um problema que o Vasco tinha, né? Nossa, ele trouxe a velocidade que o Vasco não tinha. O Vasco tinha o Ryan veloz só, e o PH. Mas o PH que tem que se preocupar com a defesa também. O Gomes trouxe a velocidade, muito importante. E aí vem, talvez, o grande nome do Vasco na temporada. Inclusive, passou em números na brincadeira nossa do Ibo Vasco, a Bolsa de Valores do Vasco, que a gente vai contabilizando assistência, gol, votação. Ryan, né? Ryan passa Pablo Verrete, inclusive hoje, o Verrete estar no banco não é nenhum absurdo, não é nenhuma loucura. O cara é capitão, o artilheiro, porque Ryan, em 3 meses, explodiu no ótimo sentido, fazendo gol, cotado para ir para Barcelona, projeção de 40, 60 milhões de euros de multa. E o Chico, que veio, se não me falha a memória também, nessa janela do meio do ano. Chico da Costa não tem sido titular também. É uma aposta minha que ele vai colocar o Chico da Costa nesse jogo. O Chico da Costa ele tem um início meteórico aqui no Mirassol. Quando ele chega, já fazendo gol contra o Palmeiras, né, no gol de empate lá no Allianz, ele fez em 6 partidas 6 gols. E foi só. Desde então, acabou o estoque do Chico da Costa.
Mas aí não tem dúvida, né? A gente não tem muito o que discutir aqui. Estamos comentando o Chico da Costa, mas se fosse o Verratti, seria o Verratti. Sendo o Ryan, então, tem dúvida nenhuma. Acho que o Ryan está vivendo esse grande momento. Eu acho até que a competição, pensando em seleção brasileira, é muito grande. A gente sabe dos talentos lá fora, não é apenas olhar clubista. É muito complicado. Mas o ciclo, depois da Copa do Mundo, eu acho que tem que se dar espaço. Como o Alan do Palmeiras, o Ryan do Vasco, não sei se vai ainda estar no Vasco, né, gente? Mas merece sim um olhar, porque, olha, ontem não, estou confundindo ontem, que o jogo foi tão longo que foi parar na varada sábado. Mas na sexta, o Ryan não fez chover, mas a corrida dele, os caras do Internacional não conseguiram pegar em nenhum momento. É um velocista e, ao mesmo tempo, tem um porte físico e um chute muito potente. Entre os técnicos, a gente pode falar para essa reta final, eu acho que também não tem disputa. É Guanais na cabeça, com todo respeito ao Fernando Diniz, que eu aprendi a gostar. Eu tinha um olhar mais, vamos dizer, distante sobre esse jeito de jogar, do dinizismo. Era meio pejorativo para mim, preconceituoso. Saidinha de bola lá atrás, forçar goleiro que não sabe jogar a sair. Mas acho que todo mundo está jogando desse jeito. E, ao mesmo tempo, não conseguiu trazer esse sonhado equilíbrio na tabela que o Guanais conseguiu com o Mirassol. E é merecido, sim, esse reconhecimento, especialmente pelas dificuldades de montagem de elenco, da primeira vez na Série A, né, meu amigo? O Rafael Guanais participou do Charla Podcast recentemente. Sim. E ele destacou, foi perguntado a ele qual era o técnico mais difícil de se enfrentar. E ele disse que é o Diniz. E ele explicou. Por quê? Você não sabe, não importa qual, ele pode repetir a escalação. Sim. Mas com o Diniz, você não sabe qual vai ser a postura da equipe. É uma confusão que, para você entender o que está acontecendo, já pode estar 2-0 para o adversário, para o time que ele está comandando. E você está começando ainda a entender o que está acontecendo. Então, por conta dessa, instabilidade positiva que o Diniz coloca... Imprevisibilidade total, né? Então, o Diniz das antigas, o Diniz raiz, era bem mais assim, né? Hoje no Vasco é um pouco menos. Acho que por tanto tempo em times gigantes aí, ele acabou criando uma casca com relação a isso. Né? Porque também é tanto para o bem quanto para o mal, né? De repente ganha de 5-0, mas também pode perder, pode tomar vários gols. Então, por conta dessa imprevisibilidade, o Guanais destacou que é um dos técnicos mais difíceis de se enfrentar. Disse também que é um técnico no qual ele se espelha. Inclusive, o auxiliar técnico permanente aqui do clube, o Ivan Baitello, ele sempre rasga elogios para a forma de jogar do Fernando Diniz. Mas o campeonato que o Guanais está fazendo, que ele conseguiu arrancar desses jogadores comuns, realmente, que tem o Mirassol Futebol Clube, o desempenho que esses caras estão entregando, qualquer técnico, você pode colocar aí o Abel, o Felipe Luiz, eu vou votar no Guanais, porque Sim. O que ele fez, onde ele está levando o Mirassol, cara, não tem como, tem que dar o prêmio de melhor treinador do campeonato para esse cara. Verdade, eu tô contigo, é uma grande revelação, com certeza a galera vai estar acompanhando o andamento da carreira dele, né, do Guanais, permanecendo por temporadas no Mirassol, ou quando sair, o olharzão lá dos grandes clubes, dos nomes, das marcas do futebol brasileiro, vão querer conhecer um pouco mais o trabalho do treinador. É isso, chegamos então a um jogo bem disputado, que eu acho que vai ser, como foi no primeiro turno. Mirassol tem a capacidade de trocar passes, de manter a posse de bola, é um Vasco em transição também, e não sabemos muito bem. São dois times que ainda têm coisas a disputar no campeonato. Meu amigo Gustavo, muito obrigado pelo carinho, pela disposição de estar aqui comigo para tocar essa ideia de Vasco Mirassol, que vença o melhor. E eu vou sempre acompanhar você lá pelo Instagram, depois deixa suas redes sociais, porque eu estou curioso para ver você viajando para a Bolívia, para o Equador,
para a Argentina. Vai preparando o passaporte, meu amigo. Eu que agradeço, Danilo, aos membros aí que estiveram acompanhando. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Já estamos treinando o espanhol, né, para poder, pelo menos lá para Buenos Aires, poder acompanhar o Mirassol nessa saga. Já vivemos a saga da Série A e agora vamos viver a saga da Libertadores para o Mirassol surpreender agora o continente. Valeu, grande abraço. Tamo junto. E que vença o melhor, Vasco e Mirassol, terça-feira, 7 horas da noite. Valeu, grande abraço, tamo junto. Valeu, abraço.